Tradição e as Obras da Lei, ou MMT. Hoje, irmãos, todos nós temos imensos obstáculos a ultrapassar a vários níveis, pessoal, profissional, até mesmo em termos de espiritualidade, e desde sempre tem havido protagonistas antagônicos à fé, mas neste presente século eles são exponenciais. A crise mundial, ao ser interpretada só em termos de ordem financeira, fica aquém da sua verdadeira dimensão. As suas verdadeiras causas levam-nos à falta de valores, de princípios éticos, e tudo isso aliado ao fato do Eterno estar ausente do coração da maioria das pessoas que labutam. Eclesiastes 2, versículos 23 a 26. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Yahweh, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque é o homem que é bom diante dele, dá a Yahweh sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Yahweh. Também isto é vaidade e aflição de espírito. A luta material não tem fim, mas o nosso inimigo sabe que já tem pouco tempo. Efésios 2:2 e Atos 26:18. E o sistema que ele domina reflete-se em todas as áreas, até nas que parecem mais inofensivas. Como tal, há que se estar bem atento. A tradição e os costumes que estão tão arraigados no nosso dia a dia, mesmo em questões simples de linguagem, na maior parte das vezes afastam-nos do Altíssimo. Isso para além do testemunho que nos é aconselhado, Romanos 13:12, também entre nós devemos de alertarmos uns aos outros continuamente, Romanos 15:14, Salmo 19:11. Romanos 13:12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 15:14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ademoestar-vos uns aos outros. Salmo 19:11. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Sobre o fato da própria linguagem ter sido manipulada por Satanás, por acaso e felizmente, no mundo lusófono, imperou o costume judaico ao se intitular os nomes dos dias da semana como dias dos trabalhos, feira, exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc. Já no caso dos nossos irmãos habla espanhol, a situação é diferente, pois, ao citarem cada um dos dias da semana, estão sempre a invocar os nomes de deuses pagãos. Martes, lunes, viernes, etc. Situação semelhante acontece entre os povos anglo-saxônicos, como é o caso do sétimo dia da semana ser chamado de Saturday, o dia de Saturno, ou Sunday, dia do Sol, em alusão ao Deus Sol, a mesma divindade pagã que está na origem do Natal. E como não podia deixar de ser, no melhor pano cai a nódoa. Isto por quê? Porque mesmo entre o povo santo, o paganismo também ganhou força ao ser dado o nome de um deus pagão ao quarto mês do calendário judaico tradicional, Ezequiel 8:13-15. Ezequiel 8:13-15. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me, vê isto, filho do homem, ainda tornará a haver abominações maiores do que estas. Tamuz, uma divindade pagã, foi o nome dado ao quarto mês do calendário judaico tradicional, calendário de Hillel, segundo, calendário rabínico. Tudo isso são coisas em que devemos refletir. Outro exemplo, até há bem pouco tempo, a minha mente não se incomodava com o vocábulo arco-íris, para denominarmos aquele 7 cores de arco que aparece no céu. Hoje já tento evitar denominá-lo assim, pois Íris é o nome de uma deusa ou panteão grego. Logo prefiro vê-lo como o arco da aliança de Noé, ou o arco da aliança, ou o arco de Elohim, mas tudo menos Íris. A própria Bíblia, mesmo nas suas versões contemporâneas, felizmente, nunca intitula esse arco da aliança como arco-íris, mas sim como arco celeste. Apocalipse 4:3, Apocalipse 10:1. Até a própria ciência, que se diz ser a antítese da religião, faz jus à sua religiosidade ao dar também o nome de íris à parte mais visível do olho humano,
Isso por quê? Porque Íris seria uma deusa pagã que exercia a função de arauto divino. Na sua tarefa de mensageira, a deusa deixava um rastro multicolorido ao atravessar os céus. E assim chegamos ao propósito desse estudo, a tradição pela qual Yeshua, em certas ocasiões, denunciou quando se substituía a palavra de Yahweh, assim como a luta constante que Paulo travou contra as obras da lei. Mateus 15, versículos 2 e 3. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Romanos 3:20. Por isso que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Paulo, quando escreve o termo obras da lei nas suas epístolas, muitas vezes é incompreendido dentro do espírito da lei, Torá. No entanto, passamos a entender melhor esta questão quando é explicado à luz da mais recente evidência arqueológica, os manuscritos do Mar Morto. Os textos traduzidos pelos eruditos Qumran e Stugnell dão-nos algumas pistas. As obras da lei não são nem mais nem menos do que um corpo de escritos existentes do primeiro século, o Mixat Maser HaTorah, ou MMT, que só recentemente foi recuperado. Essa descoberta faz com que Paulo se torne mais inteligível para a fé dos nossos dias. Houve um ataque à fé em todo o mundo por muitos séculos, na tentativa de eliminar o conceito de que a lei Torá não é mais válida, com base em comentários de Paulo de difícil compreensão, 2 Pedro 3,16, como por exemplo em Gálatas e Romanos. Hoje, mais do que nunca, percebe-se que os argumentos são espúrios. No entanto, mesmo assim, esta questão não tem sido bem compreendida, mas com a identificação de que realmente são as obras da lei, o que para uns parecia contradição, hoje torna-se esse entendimento obsoleto. Entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do chamado Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Ao analisar a sua caligrafia e a submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmados ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de existência. Alguns tinham sido escritos no tempo de Yeshua e outros até 2 séculos antes. Quem teria escrito os famosos manuscritos do Mar Morto? Por quem teriam sido escondidos nas cavernas do remoto e inóspito deserto da Judéia? Que segredos eles escondem? Estas e outras questões continuam a ser objeto de debate até hoje por arqueólogos, historiadores, filólogos e teólogos. Mas a ponta do véu já foi aberta, tendo sido dada respostas surpreendentes. A par de outras descobertas, uma dessas respostas ocorre no manuscrito conhecido como no campo acadêmico, como MMT, a abreviatura da expressão hebraica Mixat Maser HaTorah, importantes obras da lei. Esse é o único escrito fora da Bíblia no primeiro século que usa a expressão obras da lei. Antes da sua descoberta, essa expressão só aparecia nas cartas do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3,10. No decorrer deste estudo, veremos que o termo obras da lei refere-se a uma análise sectária de purificações ritualísticas que não tem base no caminho ensinado por Yeshua. Não se referem em absoluto às leis de Yahweh para a salvação espiritual. Referem-se a sacrifícios associados a rituais de purificação. É nisso que consiste e assim torna-se mais claro a compreensão de, por exemplo, Romanos 3, versículos 20 a 27. Romanos 3, versículos 20 a 27. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Yahweh, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Yahweh pela fé no Messias Yeshua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua, a qual Yahweh propôs para propiciação pela fé no seu sangue.
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Yahweh, para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Neste e noutros versículos, o que Paulo queria dizer por obras da lei? A maioria dos cristãos assumiram que ele está a falar na lei de Yahweh, dada através de Moisés, e concluíram muito apressadamente que já não precisam mais obedecer à lei. O MMT, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. Pode-se provar agora do que Paulo estava de fato a se referir, quando alertava contra as obras da lei, que não era mais do que um conjunto de escritos que prevaleceram dentro do sectarismo judaico localizado ao redor de Qumran. Na passagem dita, Paulo diz efetivamente: por qual lei? Não pelas obras, mas pelo princípio ou lei da fé. Esta é a extensão central ou fundamental da salvação para a humanidade. No entanto, Paulo defende a lei, que hoje os incautos dizem ter sido abolida. Romanos 3, versículos 28 a 31. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei? É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Yahweh é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aqui, Paulo está a validar a lei, mas diz que as obras da lei não são válidas, não conferem qualquer salvação. A salvação vem pela fé em Yeshua. Então por que é que Paulo se envolveu nesta discussão? De fato, há um problema com as declarações de Paulo e a coerência do texto bíblico, porque parece haver contradições entre o que ele explica. Por um lado, Paulo diz que se deve defender os mandamentos, e por outro ele diz que essas obras da lei não conferem vantagem. Este aparente conflito tinha que ser resolvido. A resposta final é que existe clara distinção entre a moralidade e a lei ritual. A expressão obras da lei, no grego, é ergon nomou. Este termo foi usado na Septuaginta para traduzir do hebraico a expressão Maaser HaTorá. Este termo, oriundo da seita de Qumran, tornou-se comum no judaísmo rabínico do primeiro século, mas não fazia parte propriamente da lei oral, mas sim do pensamento judaico em geral. O significado do vocábulo em si perdeu-se e tivemos que esperar pelo achado dos manuscritos do Mar Morto para se voltar a ter contato com o significado dessa expressão que levou tantos a distorcerem as escrituras. A partir dessas descobertas, pode-se então compreender corretamente Paulo. Vamos assim rever alguns desses textos, dar uma espreitada aos manuscritos do Mar Morto propriamente ditos. Os escritos de Paulo tornaram-se mais claros e a contradição aparente desaparece. Torna-se esclarecido que as obras da lei, preocupada com detalhes de sacrifícios e de pureza ritual, nada tem a ver com o conceito de salvação de acordo com as leis que a Torá estabelece no chamado Antigo Testamento. Hoje em dia estamos na era do conhecimento, e esta nova ferramenta é tanto uma arma como um escudo contra os que procuram destruir a fé e a lei, Torá. O debate sobre o que Paulo disse efetivamente em Romanos e Gálatas pode ser defendido e explicado através da compreensão. A explicação sobre as obras da lei, a obra Mixat Maaser HaTorá, ou MMT, que não é nem mais nem menos do que uma carta da seita de Qumran, os essênios, e que foi introduzida no judaísmo sectário do primeiro século e desapareceu nos seguintes. Após a dispersão, depois da destruição de Jerusalém e finalmente depois da queda de Massada, o MMT foi perdido, manteve-se numa caverna em Qumran. A compreensão do que Paulo dizia estava perdida, então as pessoas e organizações que queriam se livrar das leis contidas no Antigo Testamento utilizaram a compreensão de meias-verdades ou de passagens polêmicas nos escritos de Paulo para minarem toda a mensagem contida nas palavras de Yeshua no famoso sermão relatado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus.
As epístolas do chamado Novo Testamento também foram usadas para atacar as atitudes de Paulo. O adversário tentou minar a compreensão dos gentios por um lado e por outro a dos próprios judeus convertidos. Os judeus que aceitaram Yeshua como Messias sentiam-se ameaçados por aquilo que Paulo tinha dito, introduzindo uma aparente contradição nos textos bíblicos. Gálatas 2,13 dá uma ideia do que aconteceu. Gálatas 2,13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Por outras palavras, nem mesmo os escolhidos estavam livres de raciocínios torpes. Gálatas 2, 14 a 16. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Messias Yeshua. Temos também crido no Messias Yeshua para sermos justificados pela fé no Messias e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A expressão obras da lei tem sido geralmente entendido como funcionamento da lei, mas de fato o que é na realidade é mais um título de um manuscrito da época, Obras da Lei, que, como já dissemos, se refere ao termo hebraico Miksat Maser HaTorah. De agora em diante, podemos identificar isto como um título de manuscrito judeu do primeiro século, o qual tenta transmitir alguma justificação através de obras. Gálatas 3, 1 a 14 dá-nos uma melhor explicação. Paulo refere-se a Abraão neste texto de Gálatas, porque o pai da nossa fé foi considerado justo. Em Gênesis 22:16, Abraão dispõe-se a sacrificar o seu filho, Isaque, conforme Yahweh ordenou. Logo, em certos casos, a fé é explicada através das obras, pelo conhecimento da vontade expressa do Eterno, e não pelas obras agregadas através da tradição e cultura de uma determinada forma de raciocínio humana. Salmo 106, versículos 30 e 31. Então se levantou Finéias, e fez juízo, e cessou aquela peste. Isso lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. O judaísmo contemporâneo da altura, e mais tarde a Igreja, interpretando este efeito de Finéias, consideram-no justo para todas as gerações. Assim, os essênios, os autores do MMT e outros grupos que pensavam que a lei podia conferir a justiça pelas obras, aplicaram este e outros textos similares e o aplicaram como se a justificação pela retidão pudesse ser conferida através das ações dos indivíduos. Os filhos de Sadoc era o nome pelo qual se autodenominava os da seita de Quanam. Entendiam que Sadoc, sumo sacerdote de Davi e de Salomão, era um descendente direto de Finéias que concordava com essa posição. No entanto, o que Paulo diz é que nada é justificado perante Yahweh pela lei, mas que é através da fé que o justo viverá. Assim, a justiça é a obediência aos mandamentos através da fé. A adesão à lei sem a fé, num sistema maior, não é nada. Este é o conceito que aqui se trata. Esta visão física permaneceu, embora existam muitos textos bíblicos, como em Isaías 9, versículos 1 a 6, que fala do Messias, assim como em Isaías 53, que fala do seu sofrimento e da eliminação do pecado. Estes textos apontavam para o sacrifício expiatório do Messias para a efetiva remoção do pecado. Mas a maioria dos judeus do primeiro século acreditavam que através das obras poderia alcançar a justiça. Como Paulo disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E em seguida falou de Abraão. O MMT, evidentemente, interpreta e amplia de maneira extremada e distorcida certos pontos do Antigo Testamento. A sua preocupação reside em questões de pureza, em não misturar o puro com o impuro ou não incorrer no erro do jugo desigual. O MMT considera tais práticas como essenciais à religião. O apóstolo Paulo posiciona-se firmemente contra esse ensinamento, que, como mostra o MMT, parece ter sido bastante difundido naquela época. O MMT comete o erro de achar que a impureza é meramente uma questão externa, ritualística e não moral do íntimo do coração. Para Paulo,
religião meramente exterior e ritualística não tem qualquer virtude, porque todos somos justificados pela fé no Messias e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. A lei de Yahweh, porém, continua sendo santa e um mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Yeshua jamais foi contra a Torá, mas sim contra os legalismos oriundos da tradição oral e das obras da lei, ou seja, leis humanas tidas como de igual ou superior valor à Torá do Eterno. Yahweh alertou para que nada fosse acrescentado ou tirado da sua palavra. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4,2. Logo, uma questão se coloca: o que é e quais são as obras da lei? Kinron e Stugnall fizeram uma reconstrução das obras da lei nos textos do MMM, manuscritos do Mar Morto. Para melhor entendimento, dividiram o texto em 3 partes. A primeira trata-se sobre questões de calendário, composto em linhas e números de 1 a 21. A segunda são textos com seções de lei, numerados de 1 a 82, e em terceiro lugar, uma espécie de epílogo, que contém textos numerados de 1 a 32. Fragmentos de 6 cópias separadas de MMT foram encontrados em Qumran, portanto não se trata apenas de um texto isolado, mas de múltiplas cópias. Abaixo, reproduz-se alguns extratos do Mixat Maaser HaTorah, ou MMT. Linha 1 diz: o 16º dia ou seja, do segundo mês, é um sábado. Ora, essas não são posições bíblicas. Esses dias baseiam-se, talvez, no calendário solar em Qumran, o que é de fato um erro, visto o calendário bíblico ser lunisolar e não apenas baseado no Sol. Este é um dos motivos por que o MMT não sobreviveu para além do 2º século, visto o Talmud ter por base o sistema de calendário lunisolar. A reconstrução diz: o 23º dia do mês é um sábado, o 30º do mês é um sábado, o 7º do terceiro mês é um sábado, o 14º do mês é um sábado, o 15º do mês é a festa das semanas. Pentecostes cai, então, nos 14º e 15º do terceiro mês para Qumran, isto é, o contrário ao que diz Levítico 23. O texto continua: o 21º dia do mês é um sábado, o 28º é um sábado. Depois disso, ou seja, o sábado, domingo e segunda-feira, terça-feira deve ser adicionado a este mês. Estas são reconstruções nos nomes dos dias que usamos para melhor se compreender o texto do MMT. O texto continua, e a estação termina 91 dias. O primeiro dia do 4º mês é um dia memorial. O 4º do mês é um sábado. O 11º é um sábado, o 18º do mês é um sábado, o 25º dia do mês é um sábado, o 2º de Quim do mês é um sábado, o 3º do mês é a festa do vinho novo. O 9º é um sábado, o 16º do mês é um sábado, o 23º dia do mês é um sábado, o 30º do mês é um sábado. A 7ª sexta do mês é um sábado, o 14º do mês é um sábado. O texto enumera todos os sábados do ano e completa o ano com outros sábados, através de festas do azeite novo e das festas da oferta da madeira. Estes não são, de fato, festas ou dias santos indicados pelo Altíssimo. Há uma série inteira de festivais no calendário que estão indicados nas obras da lei, que são impostos às pessoas sem qualquer apoio bíblico. Aparentemente, Barnabé foi influenciado por essas leis, de tão insidiosas que foram essas práticas no 1º século. O texto continua: ora, estas são algumas das nossas regras, que são algumas das regras de acordo com os preceitos da Torá, de acordo com a nossa opinião e de todos os interessados. É preciso lembrar que estes são papiros encontrados com cerca de 2.000 anos de idade e alguns fragmentos estão em falta. Há reticências nos fragmentos. O texto continua: e a pureza e quanto a semeou os novos grãos de trigo dos gentios, o quais eles, reticências, e deixe que seu, reticências, o toque e o profane, e ninguém deveria comer. Nenhum grão de trigo novo dos gentios nem deveria ser trazido para o santuário. Aqui vemos o conceito
não comer, não tocar, não saborear, Colossenses 2:21. Agora os comentários de Paulo fazem total sentido. Ele fala das obras da lei, isso é o que esse texto refere. Paulo diz que não nos devemos deixar absorver por estas práticas. O texto diz, não toque nisso, não saboreie isso e não faça isso. Não são essas práticas que conferem justificação. A justificação vem através de Yeshua HaMashiach. Esta é uma descoberta completamente nova. É um texto de tradução importante. Esta é também uma das razões pela qual os textos de Qumran ficaram retidos antes de serem publicados durante quase 50 anos. Os textos vêm também pôr em causa os argumentos do protestantismo moderno. Fica sem sentido a posição contrária das filhas de Roma contra o Shabat e o dia santo instituído por Yahweh. Os modernos antinomianos, que defendem a inutilidade da Torá, hoje são silenciados pela publicação deste texto. As suas posições contra a lei são absolutamente indesculpáveis. Vamos agora ao conceito na linha 5. Nenhum grão de trigo novo dos gentios deve ser trazido para o santuário, e com respeito ao sacrifício da oferta pela purificação, que cozinhe em uma panela de cobre, e eles, sobre isso, a carne de seus sacrifícios, que eles, no pátio do templo. E assim, chegamos a falar sobre os sacrifícios e de como deveriam proceder no pátio do templo. Eles, os essênios, não tinham o controle do templo em Jerusalém, nem reconheciam a autoridade dos saduceus nem dos fariseus, seita que eles consideravam demasiada brandas, mas tinha construído um edifício menor que chamava de templo. O que eles faziam era estabelecer regras para algo que não tinham controle, mas através desse texto diziam os fariseus e demais autoridades como deveria funcionar a estrutura. O texto converteu-se num documento muito persuasivo em todo o Médio Oriente do primeiro século. A sua influência era tão forte que o próprio Paulo teve que dedicar grande parte das suas cartas, Romanos e Gálatas, a combater este texto. Quão ampla deve ter sido a sua difusão. Continuação. O caldo dos sacrifícios e sobre o sacrifício dos gentios, somos da opinião de que eles sacrifiquem para o reticências, isto é, como uma mulher que fornicou com ele, e no que diz respeito à oferta de cereais, o sacrifício, reticências. Quanto às peles e ossos de animais imundos, é proibido fazer abas de vasos com seus ossos e peles. Em outras palavras, atacavam diretamente tudo o que os gentios faziam nos sacrifícios do templo. Os seus opositores deixavam a oferta de cereais de um dia para o outro. Eles sustiam que deveria ser comido antes do pôr do sol do dia em que foi sacrificado. No entanto, aqui vislumbra-se o aparecimento do conceito, tal como João descreve, que fala da mulher em relação à religião falsa, que é uma prostituta, visto ser da cultura popular da época considerar a religião falsa como se fosse uma rameira ou uma mulher adúltera na relação com Yahweh. O texto também fala de como se deveria fazer os sacrifícios, ou sobre o que os opositores faziam de deixarem até o dia seguinte, mas está escrito, e no ponto 11, afirma-se que a oferta de cereais deveria ser comida depois do pôr do sol e que a carne deveria ser oferecida no dia em que foi sacrificada antes de anoitecer, pois os filhos dos sacerdotes deveriam ter o cuidado de colocar isto em prática e de não levar as pessoas a sofrer a punição. O MMT também se refere às regras de pureza da oferta da vaca de purificação, ou seja, o sacrifício da novilha vermelha, o que a sacrifica, o que a queima, e quem recolhe as cinzas, quem deveria espargir a água da sua purificação, e ao pôr do sol que todas essas pessoas são purificadas. Lemos sobre a oferta da novilha vermelha em Números 19:2 em diante. Os escritores do MMT estavam preocupados principalmente com os sacrifícios e a regulamentação de todos eles. Entretanto, vemos Paulo, uma vez mais, a dizer-nos que essas purificações sacrificatórias foram abolidas. Foi o xerografon, ou seja, a dívida que foi cravada na cruz, Colossenses 2,14. Isto são questões e disparates instituídos que Paulo teve que combater, porque enfraqueciam a eficácia do sacrifício de Yeshua. No entanto, Paulo nunca contestou a lei do Antigo Testamento. A luta de Paulo era contra um corpo de lei que interpretava de forma sectária partes da Torá do Eterno.
As seitas judaicas do tempo de Yeshua tinham feito um conjunto de regras secundárias, das quais grande parte foram mais tarde compiladas no Talmud e que na época formavam um corpo de leis que regulavam todos os detalhes da sua vida diária e que se tornaram uma extensão do próprio judaísmo rabínico. O seu procedimento, por exemplo, era deveras obcecado com a questão da lavagem das mãos, de como controlar os seus atos, do que deviam comer ou que combinariam com as suas ofertas. As obras da lei falam assim em 3 elementos, que também são abordados no Novo Testamento. É uma das razões pela qual há uma aparente contradição no que Paulo diz, porque até então não sabíamos em que consistiam as obras da lei. Mas agora sabemos que as obras da lei é um texto explicativo, tipo um mini Talmud, que não concorda com o Antigo Testamento. Ao entender-se isto, tudo se torna mais simples na compreensão das cartas de Paulo. Com o texto do MMT, os argumentos das seitas da atualidade, as evangélicas, antinomianas, são destruídos por completo. Qualquer um que diga hoje em dia que a lei foi abolida, nós podemos responder tranquilamente que não sabem aquilo que estão a afirmar. Hoje temos uma excelente arma para combater a apostasia e nos defendermos das heresias. Estavam obcecados com a limpeza, obcecados com os rituais. Era uma fixação que Paulo teve que abordar porque o Messias colocou a compreensão da religião numa base espiritual e não tanto física. Aquela visão da religião era uma pedra de tropeço para todo o mundo e continua a ser uma pedra de tropeço no entendimento atual. Somente quando se lê explicações sobre do que eram constituídas as obras da lei é que nos damos conta da magnitude do problema que Paulo teve que enfrentar. O MMT aborda os mais variados assuntos e tem regras próprias para muitos temas, como no caso da alimentação, de uniões proibidas e de matrimônio entre parentes, das deficiências físicas dos membros da congregação ou do relacionamento com os moabitas, os amonitas, dos leprosos, das misturas de tecidos ou de sementes a semear no campo, ou mesmo de quem se podia ou não introduzir em casa. Todos esses conceitos passaram a ser vistos em contextos físicos. Toda a estrutura do espírito, a nossa compreensão daquilo que faríamos espiritualmente, foi completamente minada por este texto sobre as obras da lei, que reduziu tudo ao nível físico em vez do sentido espiritual. Podemos agora olhar para os textos à luz do que Paulo provavelmente disse, de fato com referência ao MMT. O texto ainda não é conclusivo, mas os eruditos estão medianamente seguros, isso é, na realidade, aquilo que se trata. As implicações são de fato revolucionárias, mas não tanto para nós, que sempre defendemos a lei, o Shabat, as festas, a alimentação kosher. Isso porque, mesmo com deturpações e traduções, sempre se conseguiu discernir a verdade quando analisamos a palavra como um todo, e sabemos que Yahweh não muda e que a sua palavra não tem sombra de variação. Tudo isso é revolucionário sim, para os protestantes modernos que ignoram a distinção da lei que foi claramente entendida por eles na Reforma, se bem que não tenham entendido de forma clara a Páscoa e outro dia santos, que nos ajudam a compreender o plano de Yahweh para a salvação da humanidade através da obra redentora e de expiação do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Veremos em seguida alguns exemplos de leis criticadas e rejeitadas por Yeshua, ou seja, leis rabínicas ou obras da lei, ou leis humanas que foram acrescentadas à Torá. Os escribas. Os escribas tinham o trabalho de copiar as escrituras à mão, tomando um cuidado extremo para assegurar cópias perfeitas do texto. Os sacerdotes e os escribas do templo de Esdras eram praticamente idênticos. Contudo, no templo dos Macabeus, dividiam-se em 2 grupos distintos. Os sacerdotes passaram a formar o grupo dos saduceus. Os escribas, que eram chamados os Hassidim, no princípio do século II a.C., dividiram-se em 2 grupos, sendo o grupo dos fariseus. Os escribas passaram a ser os peritos na lei e eram conhecidos como advogados e mestres da lei. Chamavam-lhes rabis, que era um termo de respeito. Eram extremamente zelosos pela lei e pela sua observância. Era de conhecimento geral que havia 113 mandamentos na lei, ou Torá, os livros escritos por Moisés, embora nem todos fossem muito específicos.
Para ter certeza de que a lei era seguida corretamente, deram-lhe interpretações e passaram essas interpretações ao povo como tendo tanta importância como as próprias escrituras. Devido ao zelo que tinham, aplicavam a lei a todas as situações possíveis e imaginárias, criando assim centenas de regras minúsculas e ridículas, muito difíceis de cumprir. Estas regras criadas pelo homem eram conhecidas como lei oral. Pode-se ter ideia de como a lei oral funcionava, se repararmos, por exemplo, na lei que regulava o trabalho do Shabat, o dia de descanso. Os escribas formaram leis à volta do Shabat, como se fosse uma vedação para proteger este mandamento. Por isso perguntavam: o que é que constitui trabalho? Considerava trabalho andar mais do que 1 quilômetro a partir da povoação em que se vivia. Daí vem a expressão caminho de um sábado. Carregar um fardo, etc. Quanto ao carregar um fardo, procuravam determinar o que constitui um fardo. Chegaram à conclusão de que um fardo era comida de peso equivalente a um figo seco ou a tinta necessária para escrever 2 letras do alfabeto hebreu. Mas havia sempre áreas de incerteza. Assim passavam horas intermináveis a debater se era permitido, por exemplo, um alfaiate caminhar um pouco com uma agulha espetada na roupa, ou se era permitido usar próteses dentárias, ou se o pai podia pegar no filho o filho ao colo. Curar era também considerado trabalho. Só era permitido se a vida da pessoa estivesse em perigo, e mesmo assim o tratamento só podia ser ministrado para evitar que a pessoa piorasse. No tempo do ministério de Yeshua, a lei oral acompanhava sempre, obrigatoriamente, a lei transmitida por Yahweh a Moisés e escrita por ele, e era aceite como tendo a mesma importância da Escritura, vulgo Velho Testamento. Em muitos casos, era considerada mais importante do que as Escrituras Sagradas, e Yeshua não aceitava isso. No século IV d.C., as leis orais foram reunidas numa forma escrita e passaram a formar um documento conhecido como Mishnah. A este foi acrescentado um comentário conhecido como Guemará. Estes 2 volumes foram compilados numa obra que foi chamada de Talmud. Certa vez, os discípulos sentaram-se para comer sem lavar as mãos, não seguindo a tradição religiosa daquele tempo. Este lavar das mãos era um lavar ritual, de purificação, MMT. Não era simplesmente por razões de higiene. Os mestres da lei perguntaram a Yeshua por que é que os discípulos não viviam segundo as tradições dos anciãos. Yeshua respondeu o seguinte, Marcos 7, versículos 6 a 8. Bem profetizou Isaías 29:13, acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende as tradições dos homens. O Eterno não tinha ordenado esta tradição na lei escrita, mas mesmo hoje em dia, quando os judeus ortodoxos lavam as mãos, pronunciam a seguinte bênção: Bendito és tu, Senhor Rei do Universo, que nos mandaste lavar as mãos. Por que razão é assim? Explicam que a lei oral ordena que se obedeça aos rabis, e ao obedecer os rabis, estamos a obedecer indiretamente ao Altíssimo. Portanto, a bênção que pensam que Yahweh lhes ordenou para quando lavassem as mãos é de fato uma declaração da sua obediência à autoridade que creem que o Eterno deu aos rabis para decretarem novos mandamentos. Acreditam também que, durante os 40 dias e 40 noites em que Moisés esteve no Monte Sinai, lhe foi dada uma nova lei que era para ser transmitida oralmente, que ficou conhecida como lei oral. O problema com os decretos rabínicos é que a própria lei escrita ordena o seguinte: Deuteronômio 4:2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E a palavra também nos diz que Moisés escreveu tudo aquilo que o Eterno lhe ordenara, Êxodo 24, versículos 4 a 6. Os decretos rabínicos, fabricados pelo homem, constituem um acrescentar à lei. Por isso é que Yeshua disse aos escribas, Mateus 5:6, e assim invalidastes pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Os escribas diziam que Yahweh rejeitava todos aqueles que não conseguiam guardar a lei, tal como eles a entendiam. Raciocinavam que, uma vez que as pessoas comuns não podiam estudar a lei, tanto na forma escrita como na forma oral, eram ignorantes daquilo que Yahweh queria delas e por isso nunca conseguiam agradar ao Eterno. Consideravam-se a si próprios como os únicos que eram dignos. Devido a isso, tinham tendência a desprezar as pessoas comuns e referindo-se a ela como os pecadores.
Os rabis, que passavam a vida a debater pontos minúsculos da lei, falavam do jugo da lei, que o povo de Yahweh devia ter orgulho em carregar. Mas esta lei, como já afirmamos, não era a lei que o Altíssimo tinha dado originalmente através de Moisés, mas era a lei escrita juntamente com a lei oral, sendo esta muito mais exigente. Yeshua criticou-os com severidade, dizendo, Lucas 11:46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocai essas cargas. Os escribas tinham tendência a desmoralizar as pessoas. A lei ficou tão difícil de suportar que muitas pessoas desistiram simplesmente de tentar guardá-la, como devem ter acolhido com o alívio de Yeshua, quando lhe disse, Mateus 11:28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os rabis esperavam que os outros suportassem esta carga da lei, mas eles nem sempre faziam isso. Yeshua disse o seguinte acerca deles, dizem e não praticam. Mateus 23:3. Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino de Yahweh, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Com Esdras, que era sacerdote e escriba, não tinha sido assim. Ele mesmo vivera em estreita comunhão com o Eterno e exortava o povo a voltar a Yahweh. Neemias 8, versículos 1-18. A grande tragédia, quanto aos escribas, era que estavam na letra e não no espírito. De fato, a letra da lei mata. Tinham deixado de permitir que o Espírito Santo lhes falasse pela Bíblia e tinham imposto as suas próprias tradições como um filtro pela qual aliam. Eles próprios não estavam a receber a bênção que o Altíssimo tinha para eles e, além disso, estavam a impedir que outros a recebessem. Os fariseus. Os fariseus eram, ao mesmo tempo, uma seita religiosa e um partido político. No tempo do ministério de Yeshua, formavam o grupo religioso mais numeroso em Israel, sendo constituído principalmente por judeus comuns, muitos dos quais eram escribas. No tempo de Yeshua, tinha uma grande influência dentro e fora do Sinédrio, que era a assembleia que governava os judeus. De tempos em tempos colidiam com as autoridades romanas, mas em geral deixavam nas mãos de Yahweh a questão de quem devia governá-los. Fariseu significa separado. Quanto à sua origem, iam até o templo de Judas Macabeu, quando o partido Hassidim se formou para se opor à posição fraca dos sacerdotes e governantes. O partido Hassidim era conhecido como o partido devoto. A sua preocupação era a observância rigorosa da letra da lei. No século II a.C., o partido Hassidim dividiu-se em dois grupos, os fariseus e os essênios. Os fariseus eram um grupo religioso fanático que queria obedecer à lei escrita e também à lei oral, dando uma ênfase especial à observância da lei oral. Preocupavam-se especialmente com a limpeza ritual. Os essênios eram ainda mais severos, acreditando que a pureza ritual só podia ser conseguida pelo afastamento e isolamento da sociedade. Não possuíam nada, renunciavam a tudo o que fosse vida normal, incluindo o casamento. Como consequência, eram totalmente alheios à vida política. Além de só comerem a comida que Yahweh aprovava como limpa, tanto os essênios como os fariseus tomavam precauções meticulosas quanto ao preparo desses alimentos. O preparo de cada refeição era um acontecimento complicado. Depois havia o assunto de lavar as mãos antes de comer. Não era por motivos de higiene, era o lavar cerimonial das mãos. Procedia-se da seguinte maneira. Despiam-se os braços, levantava-se um braço e deitava-se a água pelos dedos estendidos e virados para cima, de modo que a água corria pela mão e pelo braço. Continuava-se a deitar a água até chegar a uma determinada linha marcada no antebraço. Esse mesmo braço era então posto com a mão e os dedos virados para baixo. Era deitada a água neste mesmo antebraço, começando pelo mesmo antes daquela linha marcada, de modo que a água corria pela mão e saía pelos dedos. Repetia-se o processo com o outro braço.
Era isto que os fariseus chamavam lavar as mãos antes de comer. Em geral, o povo admirava os fariseus pelo seu zelo, mas Yeshua não nutria essa admiração por eles. Criticou-os asperamente pelos seguintes motivos. Estavam mais preocupados em parecer boas pessoas do que obedecer a Yahweh. Gostavam de ser vistos como homens santos. Procuravam sempre os lugares mais importantes na sinagoga e gostavam que lhes chamassem Rabi quando eram cumprimentados no mercado. Lucas 11:43. Gostavam que as suas obras fossem vistas por toda a gente. Faziam um espetáculo da sua oração em público. Quando oravam, certificavam-se de que todos reparavam neles. Yeshua chamou-lhes hipócritas ou atores. Mateus 23:13. Também lhes disse que o que importava verdadeiramente é o que está no interior do homem. Estas foram as suas palavras. Mateus 23:25-26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, avidez e de iniquidade, satisfação dos próprios desejos. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mesmo antes de Yeshua, já João Batista tinha falado claramente contra eles, quando foram ter com ele para ouvir no deserto. Disse-lhes, Mateus 3, versículos 7-9, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O propósito da palavra fogo é interessante notar que sempre que Yeshua falou de inferno, fê-lo quando se dirigia aos dirigentes religiosos, Mateus 23:15. A mensagem dele para o povo não era acerca do fogo do inferno, mas sim de um Elohim de amor e de perdão, que esperava que fossem a ele, tal como fez o filho pródigo. Os fariseus também classificavam as pessoas comuns como pecadoras, por não cumprirem a prática religiosa. Os escribas consideravam as pessoas pecadoras porque não conheciam os pormenores da lei oral, ao passo que os fariseus as consideravam pecadoras porque não cumpriam os pormenores desta lei, o que eles próprios também não faziam, criticavam-nas e desprezavam-nas. Yeshua descreve a maneira normal dos fariseus orarem na parábola dos dois homens que subiram ao templo para orar. Contou o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Elohim, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18:11. Mas era injusto classificar as pessoas comuns, a maioria, como pecadoras, só porque não observavam cada um dos pormenores da lei oral. Tinham simplesmente desistido de guardar a lei de Moisés, porque era demasiadamente difícil, visto que tinha sido misturada com a lei oral, que era uma lei humana, jugo pesado, e não uma lei dada por Yahweh, que é leve, santa, justa e boa. A maioria tinha que trabalhar para ganhar a vida e não tinha tempo para obedecer às leis religiosas sofisticadas que os dirigentes religiosos tinham estabelecido. Yeshua compreendeu a situação do povo comum e não tratou as pessoas como os fariseus. Procurou sim estar com elas. Comeu na companhia de pecadores. Passou tempo com aqueles que se sentiam excluídos da presença e da bênção do Altíssimo. Estavam tão obcecados com obedecer às interpretações da lei em cada pormenor, pois entendiam que a salvação vinha da obediência perfeita da lei, que ignoraram a mensagem de graça e misericórdia do Altíssimo. Mas Yeshua não era assim. Quando os fariseus o criticaram por comer com pecadores, ele respondeu, Mateus 9, 12 e 13. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus procuravam agradar ao Eterno através da atenção rígida que davam ao cumprimento da lei. Isso constituía um grande sacrifício. No entanto, Yeshua disse-lhes que o que era mais importante para Yahweh era mostrar misericórdia àqueles que não tinham esperança. Mateus 23, 23, Lucas 11, 14. Lucas 11, 42. Há que destacar que entre os fariseus também residia a discórdia em certas interpretações, devido à influência de duas escolas, a de Hillel e a de Shammai.
A escola de Hillel era mais compassiva na sua interpretação da lei do que a escola de Shammai, que era muito mais conservadora e intransigente. Muitos dos ataques contra Yeshua provinham da escola de Shammai, e o mestre utilizava por vezes os ensinos da escola de Hillel para estabelecer os seus argumentos. Os saduceus. Os saduceus eram também uma seita religiosa e um partido político. Juntamente com os fariseus, formavam os dois principais partidos políticos do tempo de Yeshua. Mencionamos brevemente os essênios, que eram um dos partidos menores. Havia um outro partido de minoria, que eram os zelotes. Eles acreditavam que o Eterno queria que os judeus se insurgissem através de uma ação militar contra as forças romanas ocupantes. Por isso pregava a violência e a revolta. Tinham como modelo Finéias, que agiu com zelo no tempo de Moisés e que matou com uma lança 2 pessoas não cumpridoras da lei. O nome saduceu vem de Sadoc, conforme já dito, que foi um dos sacerdotes mais notáveis que viveu no tempo de Davi e de Salomão. Os saduceus surgiram no tempo dos Macabeus, vindo de um grupo helenístico, que era a favor da introdução da cultura grega na sociedade israelita. A maioria deles era constituída por membros das famílias de sacerdotes, muito poderosas, que governavam em Israel naquele tempo. De fato, os sacerdotes dessa família tinham desempenhado o papel de reis até que os romanos deram esta posição a Herodes. No tempo de Yeshua, os saduceus ainda tinham um grande poder político, exercido através do Sinédrio, onde eram a força dominante e cujo presidente era o sumo sacerdote, que, como é óbvio, era um deles. O Sinédrio era composto de 70 membros. Os saduceus e os fariseus, em número igual, constituíam a maioria dos membros. O resto dos lugares era ocupado por escribas e anciãos. Os saduceus estavam muitas vezes dispostos a comprometer os seus valores na maneira como lidavam com os romanos e com os outros para manterem o seu status e as suas posições de influência. Colaboravam plenamente com os romanos para evitarem revoltas armadas. Os sumos sacerdotes contavam-se entre eles. Como grupo, criam na lei de Moisés e na pureza levítica, mas não aceitavam a palavra dos profetas. Não acreditavam em anjos, nem em espíritos malignos. Também não acreditavam na ressurreição. Era um grupo tradicional que se baseava na razão e não na revelação, devido à influência helênica. Em relação à palavra escrita, podemos dizer que a diferença fundamental entre os escribas e os fariseus, por um lado, e os saduceus, por outro, era que os primeiros acrescentavam a tradição à palavra, ao passo que os últimos tiravam partes da palavra, rejeitando a palavra dos profetas. Yeshua advertiu os discípulos para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, versículos 5 a 12. Isto aconteceu depois de Yeshua ter alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 4.000 pessoas com 7 pães. Os discípulos pensavam que Yeshua estava a criticá-los por não terem levado pão com eles. Por isso explicou-lhes que estava, de fato, a falar dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, comparando-os ao fermento. O fermento é a farinha misturada com água que, quando deixado durante algum tempo, começa a fermentar e azedar. Quando se misturam farinha e água de novo, o fermento afeta toda a mistura. Ao cozê-la, a massa cresce, produzindo pão com bom aspecto. Mas o pão sem fermento é feito com massa nova, é raso e sem grande aspecto, mas é mais nutritivo. A palavra do Altíssimo é comparada ao pão nas Escrituras. Deuteronômio 8:3. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. A palavra de Yahweh alimenta-nos espiritualmente. O problema é que os homens, muitas vezes, pensam que podem melhorá-la e até torná-la mais atraente. Yeshua avisou acerca do fermento dos dirigentes religiosos, isto é, acerca dos ensinamentos que acrescentavam às suas interpretações e tradições. Yeshua disse aos fariseus que eles invalidavam a palavra de Yahweh pela sua tradição. Mateus 15:6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Yahweh. Síntese. Durante séculos, o cristianismo tem alegado que quando Paulo se refere às obras da lei, aponta para o cumprimento da lei do Eterno. E segundo o cristianismo, quem vivesse na graça não deveria procurar obedecer às leis do Eterno.
Por outro lado, grupos como os Adventistas do Sétimo Dia, que defendem que a perpetuidade dos 10 mandamentos, dizem por sua vez que Paulo se refere aqui à lei cerimonial. Contudo, quando pesquisamos o contexto judaico daquilo que foi dito, vemos que o termo obras da lei no hebraico, Miksat Maser HaTorah, se refere à prática judaica de transformar a lei espiritual em práticas meramente físicas. O termo aparece frequentemente no Talmud, porém alguns cristãos alegavam que, como o Talmud é posterior ao primeiro século, não havia comprovação de que na época de Yeshua o termo obras da lei já fosse um termo conhecido em Israel e referido a atos rabínicos para justificação por obras, conforme o exposto. E por isso alega o cristianismo que obras da lei teria sido entendido como obedecer aos mandamentos de Yahweh. Porém, uma descoberta arqueológica nas cavernas do Qumran colocou totalmente por terra esta falsa premissa do cristianismo. Um dos fragmentos do Mar Morto diz: agora escrevemos a vocês algumas das obras da lei, aquelas que determinamos que fossem ser benéfica a vocês, e deverão ser reconhecidas por vocês como justiça, em que vocês têm feito o que é correto e bom perante ele. 4Q MMT 4Q 394-399, seção C, linhas 26B a 31. Aqui vemos os oponentes de Paulo a sair das páginas do chamado Novo Testamento e materializando-se como figuras históricas, aqueles que acreditavam que os costumes e leis humanas poderiam nos justificar perante o Eterno. O texto de Qumran é uma prova claríssima de que a expressão obras da lei já era um termo técnico teológico conhecido e explorado muito antes da vinda do Messias. E vemos também pelo texto uma alusão a tradições e não aos mandamentos de Yahweh, contrariando totalmente a teologia e as alegações cristãs. Grupos como o descrito fragmento de Qumran exposto não só tentavam se justificar perante Yahweh por obras e costumes, como ainda transformavam tais costumes e leis em leis, contrariando o que o Eterno determinara. Os Maaser HaTorah são a base para as Takanot, isso é, emendas à Torá feitas pelos rabinos. A autora Tracy Rich, em seu livro Judaísmo 101, isto é, o ABC do judaísmo, admite na seção em que descreve a lei judaica, abre aspas, a Halahá também inclui leis que não se derivam das mitzvot, mandamentos da Torá, uma takaná, emenda rabínica, assim como uma gezerá, lei de proteção, é tão vigente quanto uma mitzvah da Torá, fecha aspas. Vemos tão claramente que, ao contrário da absurda alegação cristã tradicional, Paulo não falou contra as observâncias da lei do Eterno, mas sim contra uma prática que há muito já afastava o povo dos caminhos de Yahweh. A prática, essa que também foi condenada pelo próprio Messias Yeshua. Pelos achados de Qumran e pelo que conhecemos do Talmud, vemos que a origem da heresia das obras da lei remonta ao período intertestamentário, nada tendo com a suposta abolição dos mandamentos de Yahweh. Talvez sejam justamente as obras da lei, Miksat Maser HaTorah, que se referia o profeta Isaías, quando afirma no contexto profético, quando diz, Isaías 28, versículo 13, assim, pois, a palavra de Yahweh lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Isaías já profetizava que a Torá, os mandamentos de Yahweh, seria distorcida pelas regras sobre regras, criadas pelos rabinos e outras seitas, pelos que confiavam nas obras da lei. Paulo estava plenamente alinhado com os profetas, os quais defendiam a Torá. Infelizmente, Roma, uma vez mais, distorceu tudo e as suas filhas acompanham-na. Encerramos deixando para reflexão esta frase. O que poderia haver com a lei do Eterno para que ele pudesse querer destruí-la? Uma passagem bíblica que resume tudo. A Torá de Yahweh é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, versículo 7. Shalom.